o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Amém. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Amém. Aqui era os fariseus, esses intérpretes da lei, eram como os advogados da época, conhecedores de leis, né? Eram intérpretes da lei. Mas nós começamos mostrando aqui, lendo, que Jesus se exaltou no Espírito e clamou, né? Graças ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse as coisas dos sábios e instruídos, e as revelasse aos pequeninos, sim ao Pai, porque Ele foi do seu agrado. Se você olhar em toda a palavra, em todos os ensinamentos de Jesus, você vê que a conquista ou receber do Senhor está na humildade. Amém. Amém. É ser humilde de coração. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Aos sábios entendidos, aqueles que pensam que são os religiosos, né, eles não conseguem ter uma revelação de quem é Jesus. Daquilo que o Espírito está revelando para esta hora. Então, Jesus falou assim que aos sábios entendidos está oculto. Mas aqueles que são os pequeninos, aqueles que têm um espírito humilde, a esse foi revelado porque foi do agrado do Pai. E ele diz assim: tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe senão o Filho, senão o Pai também sabe quem é o Pai. Senão o Filho, aquele que o Filho é quem quiser revelar. Amém. E voltando, ele olhando para os discípulos, né, quando ele estava dando essa palavra, disse depois em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vês. Na minha tradução aqui fala: abençoados os olhos. Abençoados os olhos que veem. Então Jesus estava dizendo para eles: olha, abra os vossos olhos e veem. E tenha uma revelação de quem é o Filho de Deus. Amém. Quem é o Cristo de Deus. Aí ele falou o seguinte: pois vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. E ouviram o que ouvires e não ouviram. Jesus está dizendo: olha, vocês são privilegiados. Amém. Né? Olha, como que vocês são os escolhidos para esta hora. Amém. Bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês estão vendo. Mas ser feliz é Muito mais. Porque muitos reis, muitos profetas, né, quiseram E 21. ver o que vedes e ouvir o que vocês estão Até ouvindo e não tiveram essa 37. oportunidade. Mas vocês hoje estão tendo. Amém, Senhor. Uma revelação de quem é o Filho de Deus. Glória a Deus. Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Amém. Então ele está pronto a se revelar para aqueles que têm um coração humildes na sua presença. Amém, E depois Senhor. Jesus prosseguiu falando uma parábola de um sacerdote, de um levita e de um samaritano. Mas primeiro, esse intérprete da lei fez uma pergunta, né? Falou assim, ó, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Amém, Senhor. Olha com que espírito, né? Colocar Jesus à prova. Aqui fala um jurista. Um jurista. Um jurista. Tá. É isso Aqui fala mesmo. intérprete da lei. É. Com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Ele estava falando com alguém que é o autor da vida. E qual foi a resposta de Jesus? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como interpreta? Jesus voltou a pergunta para ele. O que está escrito na lei e como você interpreta ela? Como um advogado ou como um conhecedor, né, tem que saber, pelo menos de lei, saber o que está escrito, o que você estudou, o que você entende. Né? Então ele respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, ele respondeu corretamente. Ele citou o primeiro maior dos mandamentos. Amém. Então Jesus falou para ele o seguinte: olha, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Não seja simplesmente conhecedor da letra, né? Faz isso e você viverá. Pratica, né? Amém, Né? Senhor. Não seja somente alguém que conhece e fala, mas alguém que vive na prática o que você conhece de lei e como tem interpretado ela. Então Jesus prosseguiu dizendo, Jesus citou uma parábola, então, e falou, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Então Jesus fez essa parábola, mostrando para aquele homem, né, qual é o maior de tudo aquilo que existe para a vida de um homem. O que Jesus ministra para a vida do homem é o amor. Então Jesus falou assim, olha, estava passando, aquele homem estava lá, semi-morto, no chão, e veio um sacerdote, conhecedor da palavra, representante da palavra, e ele, quando viu aquele homem caído, passou de longe, deu volta. Não se compadeceu. Não se comoveu com a situação daquele homem. Sacerdote. E foi seu caminho. Nisto veio também, Jesus falou, um levita. E também vendo aquele homem no chão ali, também passou de longe. Né? Que eram os encarregados, levitas, que louvavam o Senhor, encarregados dos utensílios da casa do Senhor, ele também deu volta, passou de largo. E nisto veio um samaritano, um homem que não era considerado pelos judeus como alguém que era digno de Deus. Então aquele homem se comoveu, chegou naquele homem todo ferido, pegou óleo, passou nos ferimentos dele, né, vinho, e colocou no seu animal e levou para uma hospedaria. E chegou lá na hospedaria e falou assim, olha, cuida desse homem. Ele deu um valor, veja bem, versículo 34, chegando-lhe pessoas feridas, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, te indenizarei quando voltar. Agora Jesus citou a parábola e fez a pergunta por intérprete da lei. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Então ele respondeu, o intérprete da lei, é o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e procede tu de igual modo. Amém. Amém, Senhor. Essa palavra mostra que não adianta o homem ter conhecimento. Ter muito entendimento. Saber decor de toda a palavra. Mas se não vive, se não pratica nos seus atos e no seu viver. Aquele samaritano, ele não levou em conta nada. Quem era aquele homem que estava caído no chão, quem era, quem não era. Ele usou de misericórdia. Amém. Por isso Jesus, na palavra das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Jesus está mostrando que tem que haver misericórdia.
E que nós temos que ser, realmente, ele está mostrando para aquele intérprete da lei que tanto eles como nós devemos ser um povo prático. Um povo que vive a palavra. Meu Deus. Falai de tal maneira Tal maneira. e de tal maneira procedei. Amém, Senhor. Então, a palavra-chave, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Amém. Porque podemos falar muito sobre Jesus, falar de Jesus, falar da lei, falarmos da palavra, mas se nossa vida, na prática, não está demonstrando que nós andamos com Jesus, nada disso vai aproveitar. Amém. Coríntios 13. Mesmo que eu fale a língua dos homens, fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada disso te aproveitará. Amém. Amém, Senhor. Então tem que haver o quê? Humildade. Não podemos ser um povo religioso. Né? Verdade. Deus está mostrando para aquele intérprete da lei isso. Não adianta ser religioso. Não adianta conhecer a lei. Mas tem que viver e fazer na prática. Amém. Amém. Revelar Cristo para a vida dos outros. Amém. Amém, Senhor. Quem que é o nosso próximo? Quem é? É cada membro do corpo de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Né? Porque nós sabemos que nós somos integrados, ligados ao corpo de Cristo. E todos os membros dependem um do outro para funcionar, para viver. Então eu creio que os dias que nós estamos vivendo são dias de grandes desafios. Né? Porque nós estamos como num funil. A coisa está afunilando. Então a palavra mostra que aqueles que vão perseverar até o fim vão herdar o reino de Deus. Amém. Amém, Senhor. Perseverar, Amém. Jesus. Amém. Amém, Senhor. permanecer, se Amém. tornar a palavra viva do Senhor. Sim, Amém. meu Deus. Não adianta a gente falar, eu já li muitas vezes a Bíblia, conheço de gente, Apocalipse, não vai adiantar nada se